Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Essa orientação é para professores do sétimo ano, ok? Então, o primeiro passo é trabalhar a aula de português direcionado à redação, que é sobre contos de ficção científica, ok? Com o tema Viagem no Tempo, tá? Quais aulas são? 5 e 6. Então, toda vez que tem aula de redação, eu sempre priorizei dar as aulas de redação primeiro. Eu nunca começava com a aula um, com a aula 2, com a aula 3. Se a aula da redação estava na 10, eu ia começar na aula 10. Já aconteceu da aula da redação estar lá na 20. Então, eu dava a aula 20 como minha primeira aula do bimestre, tá? Por quê? Porque eu dou aula 20 primeiro, para que no decorrer dos dias eu vá passando as orientações da produção de texto, porque até o dia 30 eu tinha que estar lá com tudo já corrigido. Eu tinha que estar com o sistema lá com as notas já dos estudantes, tá? Eu tinha até o dia 30, né? Às vezes a gente pensa que é o aluno que tem. Não, eu tinha até o dia 30 para poder deixar tudo redondinho lá. Aí é uma questão assim que demora a gente entender como organizar tudo, mas vai, tá? Então, primeiro é a aula 5 e 6 de língua portuguesa para ser dada na semana que vem, para daí vocês preparando o caminho. Então, vamos lá ver o que que tem no material? Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu primeiro mandar a tela minha para vocês. Espera, deixa eu lembrar como que faz, acho que é assim. Isso. Aí, abri o slide aqui, aula 5. O que que tem na aula 5 lá? Deixa eu ver como que eu faço aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar ela grandona. Acho que é aqui que eu tenho que ir. É aqui mesmo. Então, lá. Aqui é mais pra gente, né? A gente saber que objetivos, conteúdos, se vocês quiserem ler, vocês podem. Eu faria esse virem e converse com eles. Desculpa, eu não faria o virem e converse. Eu faria a atividade no coletivo ali, né? Em que eu iria perguntar, fazer a pergunta sobre a capa do livro, que eles acreditam achar que está ali. E aqui eu explicaria um pouquinho sobre como é o conto, né? A estrutura do conto, o que é conflito, que o conflito é o problema que o personagem principal tem que resolver ali, né? Então isso tem que ficar bem claro para ele. Que toda vez que a gente for escrever uma história narrativa, sendo ele um conto, um romance, tem um conflito. E esse conflito que o problema que o personagem principal tem que resolver lá. Tá? E aí ele fala um pouquinho sobre ficção científica, né? Ele tenta buscar informações que o aluno deve ter adquirido em outros anos, tá? E aqui é a hora que você explica sobre o que é a ficção científica. Tá? Aí nós temos um exercício, esse exercício eu gosto de fazer. Tem essa leitura, eu acho que é importante fazer essa leitura desse conto, para que os estudantes possam assimilar a estrutura. Então, você já tinha falado da estrutura lá, e aí você vai mostrando para ele lá, né, a introdução, desenvolvimento e conclusão, né, como foi estruturado bem bonitinho, o conflito dentro do conto lá. E aí, esses exercícios na prática, tá lá na apostila. Faz junto com eles, tá? Identifica lá qual é a página, tá escrito aqui, atividade 2, veja o livro, né? Então, dá para você falar para ele abrir o livro ao mesmo tempo que você, e você vai fazendo a pergunta, ele já vai respondendo. Assim você não perde muito tempo, tá? Aí é tudo de marcar xizinho. Aí tem o encerramento. Gente, essa aula aqui dá para trabalhar ela em 45 minutos tranquilamente, né? Mas não deu tempo. Termina ela em uma aula e meia, pelo menos. Se você vê que deu uma puxadinha em alguma sala que é um pouco mais lenta. Mas essa daqui tá bem curtinha. Não enrolar. É isso e pronto. Porque o aluno ele vai aprender o que é conto de ficção científica na prática, na escrevendo, tá? Na leitura e na escrita, tá? Daqui a pouco eu falo do livro. E aí temos a aula 6, que é uma continuação, né? Deixa eu já fechar essa daqui. Tá, a aula 6 é uma continuação. Aqui. Você já fez a leitura do conto na aula anterior. Então, eu acho que essas questões aqui
quais eram os personagens principais do conto, onde se passava a narrativa, qual era o enredo e o que parecia estar errado com o ambiente, ele é legal fazer oralmente rapidinho, 10 minutos no máximo. Aqui tá falando 3 minutos, mas eu sei que não dá 3 minutos, é mais, tá? Então, no máximo 10 minutos. Ou você mandar eles levarem para a tarefa, ok? Mas se não tiver na apostila essas perguntas e você tem que fazer ele copiar, não vale a pena. Então, ou você já leva impresso para ele fazer em casa, ou faz oralmente lá rapidinho. A ideia é ser prático, não vamos perder tempo. Por quê? Porque essa aula aqui, ele só tem que entender o que é um conto de ficção científica, tá? Então a gente não precisa dar uma enrolada aqui, tá? Relembrar detalhes. Aqui é uma revisãozinha rápida daquilo que vocês já viram. Gosto dessas perguntinhas rápidas aqui também, dá para fazer, tá? Eu pularia essa atividade. Eu pularia. Fica aí na visão de vocês, se vocês acham que é válido, mas essa atividade aqui eu não faria. Essa daqui seria umas que eu pularia ou mandaria para a tarefa. Tá, legal. Que ele já retoma a questão do conflito, essa daqui eu faria. Não faria essa daqui, não faria, é perda de tempo. E aqui já é um conteúdo gramatical. Aí, eu falei que para quem tem 5 aulas semanais, separa 3 aulas de língua portuguesa e 2 para redação. Então, suponhamos lá que você tem 2 aulas seguidas na segunda-feira. Então, deixa essas 2 aulas na segunda-feira para fazer a redação. As outras aulas é português. Então, esse conteúdo aqui gramatical, que não tem muito a ver com a parte escrita no momento, eu vou deixar para passar nessa aula de português. Então, eu vou parar aqui e vou falar: olha, gente, essa daqui eu vou passar na aula de língua portuguesa, que é ainda o conteúdo da aula. Como é o nome dessa aula aqui mesmo? Universo Paralelos, parte 2. Então, você vai colocar lá na sua, no seu registro de aula, você vai colocar, só que daí conteúdo gramatical, entendeu? Conteúdo produção de texto, conteúdo gramatical. Essa é a divisão que vocês fazem. E aí, quando vocês forem passar a parte gramatical, vocês acharem que aquilo que está no material é muito vago, você quer trabalhar com o material de vocês aí, pode, é a mesma aula, é a mesma habilidade. Então, você pode registrar lá que é Universo Paralelos Parte 2, conteúdo gramatical com material complementar. Tá? Porque você chegou a abrir o slide, você chegou a fazer aquela explicação que está ali no conceitual, você só complementou com o seu material. Isso pode ser feito sim, tá? Eu mesmo fazia muito disso, tá? Beleza. Aí lembra lá que eu falei para vocês que eu mandei um materialzinho para vocês no Padlet, né? O que que eu tinha feito lá? Agora eu vou lá no sétimo. No sétimo ano aqui, vocês vão perceber que eu tenho aqui redação e leitura. Esses dois aqui, ó, que eu estou circulando, eles são a orientação do material digital, longo, repetitivo, não gostei muito dele. O que que eu tentei fazer aqui para vocês? Tentei fazer um slide em que ele fosse um pouco mais resumido, tá? Lembrando, o que eu coloquei ali não precisa usar tudo, eu coloquei só como sugestão, se vocês quiserem usar. A única coisa que vocês não podem mudar é a produção de texto, mas o restante vocês podem adaptar à maneira que vocês quiserem. Então, aqui nós temos a sugestão dos livros, que tem a ver com a ficção científica. Viagem no Centro da Terra, do Júlio Verne, Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, eu não sei falar esse nome, o Caraíba e A Ilha do Tesouro, tá? Então, nós temos essas 4 sugestões de livro aqui. Daqui a pouco eu mostro onde que eu coloquei esses livros. Amanda, eu tenho esses livros na minha biblioteca aqui da escola e tá tudo certo. Ou eu já li um livro que era muito mais interessante que esse, tem na biblioteca, quero trabalhar esse. Ok, só um detalhe: você não vai esperar terminar o livro para você começar a produção textual, não. O seu aluno, o seu estudante só tem que entender o que é conto e ficção científica para ele fazer a produção do texto dele. Ele tem que entender a estrutura do texto. O livro você pode ler bimestre inteiro.
Mas a produção textual ela deve ser começada assim que você terminar de fazer as aulas 5 e 6, tá? Tá, isso daqui é a aula de leitura. Aí, o que que eu coloquei aqui? Você já deu aula 5 e 6? Eu coloquei um mapa mental para você relembrar para ele a estrutura, o que é, as características, exemplos de autores que eles podem estar procurando. E tem um joguinho aqui, se vocês quiserem fazer com eles. Aqui é dicas de leitura. Por quê? Porque eu sempre gostei que o meu estudante ele lesse um livro por sua própria autonomia, tá? Então, eu nunca segui um livro com os meus estudantes, porque não dá tempo, né? Então, eu usava aqueles minutos de aula, eu separava uma aula na semana ou a cada 15 dias, dependendo da realidade da minha sala, para que ele pudesse ler livremente comigo. Então, eu levava eles e eu estipulava tempo, tá, gente? Então, era 10 minutos de escolha do seu livro, 10 minutos para escolha. E 25 minutos de leitura. Isso é um momento de silêncio, eles tinham que ficar quietinho, prestando atenção na aula de leitura deles, a leitura individual. Então, no estado, era diferente porque eles tinham um momento de leitura e eu sabia que eles estavam lendo porque eu conseguia acompanhar no BI, se eles estavam lendo ou não e se estavam lendo com qualidade. Já no município, eu não tinha isso. Então, o que que eu fazia? Eu fazia as fichas de leitura. Geralmente, eu não pedia resumo. Eu chamava individualmente eles. Não era toda aula que eu chamava todo mundo, então eu selecionava de 5 a 6 alunos por aula e eu chamava, filho, vem aqui, do lado de fora, deixava os outros lendo e via lá no fora. Conta para mim, conta o que você está lendo lá, fala um pouquinho do seu livro. E a gente sabe se ele realmente está lendo ou não, tá? Mas, mesmo assim, eu coloquei para vocês aí um audiobook, A Viagem no Centro da Terra. Eu até vi que tem um filme sobre, mas eu não assisti o filme, por isso eu não coloquei lá. Então, quem assistiu o filme e vê que é viável, conversar com a sua coordenadora para ver se dá certo de passar, vocês também podem, tá? Tudo vai depender da sua organização ali. Tá? E aqui nós temos a proposta, que eu espero que vocês leiam a proposta com eles, porque o nosso estudante ele não sabe interpretar, tá? Então você vai ler, você vai explicar para ele que toda proposta de texto tem o quê? Um texto motivador, que vai falar um pouquinho sobre o assunto ali que envolve a minha produção de texto, tá? E aqui nós temos o enunciado, né? Viagem no tempo, no tempo não, viagens no tempo são temas frequentes em obras literárias. No universo de Harry Potter, essas viagens se dão por conta de elementos fantásticos, de magia de bruxos e das bruxas da história. Já em obras de ficção científica, a magia dá lugar à ciência e à tecnologia como fontes de elemento como as viagens pelo tempo. Tendo isso em vista, imagine que você é um escritor que publica semanalmente textos em seu blog. Ao se deparar com o excerto de Harry Potter e o Prisioneiro, reproduzido acima, você se surpreende com a ideia de uma viagem no tempo e decide abordar a temática na sua próxima história. Dessa forma, crie um conto de ficção científica com o tema Viagem no Tempo. Seguindo a modalidade formal da escrita da língua portuguesa, desenvolva sua redação com base nas seguintes tarefas. Apresente ao menos duas personagens cuja relação gire em torno de uma viagem do tempo. Defina um espaço e um tempo para a narração. Desenvolva um clímax que envolva uma viagem no tempo ou ao menos uma tentativa de viagem no tempo. E aí, esse quadrinho eu achei show. Eu usei muito em aulas também. Né? Você pode até adaptar ele de uma outra maneira. Né? O seu estudante ele vai falar lá, para você o quê? Professor, eu não sei começar um texto, eu não sei por onde começar, o que eu devo escrever. Então, faz com ele o primeiro parágrafo. Às vezes, essa aula vai ser só o primeiro parágrafo. Então, onde e quando minha história se passa? Que lugar que ela vai acontecer? Que lugar que você quer que aconteça? Quais serão os personagens da minha história? Né? Eu sempre gostei de ou bate-papo, ou nuvem de palavras, ou desenho. Então, depende muito da maturidade da sua sala, né? No caso do sétimo ano, se fosse um sétimo ano mais infantilzinho, eu ia optar por fazer desenhos, né? Então, onde e quando acontecer minha história?
né? Essa viagem do tempo. Esse tempo desenha os personagens e como será essa passagem de viagem no tempo? De fala para dividir as folhas para ele fazer a alusão dessa passagem, para que ele visualize isso, né? Por que e como minhas personagens viajam no tempo? Qual que foi o motivo delas viajarem? Elas queriam consertar algo da vida delas, algo na história, né? Algo que aconteceu na história, tirar acabar com uma guerra, né? Ou com a fome, né? Ou trazer os dinossauros, não sei, é a imaginaçãozinha deles. É. Por que e como as personagens viajam no tempo? O que acontece durante essa viagem, né? Eles podem fazer uma listagem de acontecimentos primeiro. Qual é o evento mais importante dessa história? E o que ocorre após essa viagem e como a história acaba? Então, eu acho que é interessante aqui, porque tem que ter o conflito, né? Acrescentar ali um problema, né? Conflito igual a problema. Eu colocaria isso na lousa. Que problema esses dois personagens vão ter que enfrentar que tem a ver com essa viagem no tempo? Como eles vão solucionar esse problema? Como vai ser o desfecho dessa solução? Então, ele primeiro faz um plano, passo a passo, e aí depois ele transforma esse plano na produção textual dele, né? Então, eu penso assim, uma aula para fazer a aula 5, uma aula e meia, vamos dizer, se aumentar aí o tempo, prazo, uma aula para fazer a parte 6 que é da produção de texto, porque tem a parte gramatical, então você vai deixar a parte gramatical para aula de língua portuguesa, tá? Então, só a parte da produção textual. Uma aula para fazer a leitura e o planejamento, o desenho, né? Aí você vai ver qual é a dinâmica mais interessante, talvez vocês tenham ideias muito melhores que a minha, né? Aí já deu 4 aulas, né? Uma aula para escrever o rascunho, eles vão entregar esse rascunho. Talvez uma ou 2 aulas, tá, gente? Pode acontecer. De ser 2 aulas, dependendo do perfil da sala. E aí, eles vão entregar esse rascunho para você, você vai ver qual vai ser o problema geral da sala, você vai trabalhar esse problema em geral, né? E enquanto eles estão fazendo atividade de português, você vai tentando fazer a leitura individualmente desses textos, né? E deu 7 aulas. 8, 9, 10, talvez a reescrita. Talvez na 8 ou na 9 você já tenha finalizado a reescrita com eles. E aí que você vai dar nota. Lembrando que a gente não vai dar nota só pelos erros ortográficos, a gente vai dar nota pela estrutura. Que gênero você está trabalhando? Conto, ai meu Deus, conto de ficção científica. Então, se o estudante escreveu um conto de ficção científica, eu vou falar de correção para vocês uma outra hora, né? Mas o seu aluno fez um conto de ficção científica, é uma pontuação, né? O seu estudante, ele escreveu o tema Viagem no Tempo, ficou claro essa viagem no tempo dentro do conto de ficção científica? Ele foi coerente, ele conseguiu estruturar bem o texto em começo, meio e fim, tem uma coerência ali, é. E por último, as questões gramaticais, pontuação, ortografia e por aí vai, tá? E aí é assim que mais ou menos a gente faz uma correção de texto, mas eu tenho uma planilha que eu vou estar falando para vocês. Daqui uns dias a planilha já está pronta e eu vou só ter que estruturar ela por quantidade de alunos que vocês têm aí, para ela ficar bem redondinha as informações. Por isso que eu não mandei para vocês ainda, tá bom? Bom, gente, só para finalizar, antes que eu me esqueça, tem a parte aqui, gente, sugestão de livros, mais filmes, mais documentários. Aqui, ó, aqui tá por série, por meio da sugestão lá, porque eu imaginei que talvez vocês não tenham o livro em casa, desculpa, na escola, então eu coloquei lá, tá? O sexto e o sétimo, porque tá sugerido às vezes no primeiro ou no segundo bimestre, tá? Então, tem mais audiobook, porque tem livros que eu não achei em PDF por causa das questões de direitos autorais, eu não encontrei, tá? Alguns eu achei em PDF, mas ele tá parte do livro, ele não tá completo, tá, gente? Então tem que prestar atenção nisso, nessa parte também, tá? Aqui, ó, o que acontece com o Pequeno Príncipe Preto, que eu não achei em PDF, mas ele tá em audiobook aqui, caso vocês queiram trabalhar. Aqui.
Eu tenho a sugestão resumida do sétimo ano da Viagem no Centro da Terra. É uma opção interessante para vocês só trabalharem aquele pedaço para eles entenderem como que é a ficção científica nesses tipos de texto, tá? Mas eu consegui a obra completa também, tá ali embaixo. Tem a Viagens de Gulliver, às vezes você julga que a Viagem de Gulliver é muito mais interessante, daí fica no critério de vocês. Tem essa do Robert Louis, tá, Fábulas é para o sexto ano. Ah, não lembro qual sala agora, mas eu acho que é para o sexto. Então, gente, é, isso daqui é só sugestão, tá? O importante é trabalhar a produção de texto. Basta trabalhar as aulas 5 e 6, ok? Não precisa necessariamente vocês trabalharem essa obra, ou vocês podem trabalhar outra. Lembrando que não é para parar o o conteúdo de vocês da produção. Terminou a fazer a aula 5 e 6, já é o plano para escrita. E esse plano é de vocês, ok? Vocês querem usar o material que eu deixei lá no Padlet? Ok. Querem usar o de vocês? Ok. Só não pode fugir do gênero, que é conto de ficção científica, viagem no tempo. Gente, eu sempre esqueço de um pedacinho. Esqueci de mostrar um negocinho aqui, peraí. Tá, gente. Aqui, ó, no sétimo ano, tem todas as séries, tá? Tem a proposta, que essa você pede para imprimir, tá bom? Aquela coletânea que estava lá no. Ai, meu Deus, no slide, tá aqui para o estudante ler, tá? Ah, eu não lembro que a senhora leu lá, tá aqui, tá? Tá todo aqui o texto e o que ele tem que fazer. Apresente aqui o tema, né? Viagem no tempo, é uma ficção científica, daí que apresente ao menos duas personagens, defina um espaço, desenvolva um clímax, que você vai ter que ensinar para ele o que é, e faça uma conclusão que apresente um desfecho interessante para a história, tá? Então, ele tem que seguir esses passos aqui, que é o passo básico, ok? O que que vem tanto aqui? Vem a folha rascunho, e essa é a folha que você vai colocar nota, tá? Que é a folha resposta. A segunda proposta a gente vai falar outro dia, tá? Não nos interessa agora. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Não é fácil a gente fazer um trabalho como esse. É desafiador, mas, gente, já aconteceu comigo, deu levar uma proposta de texto para os meus estudantes e ter aqueles 5 alunos que não entregaram, aqueles alunos que fizeram só 5 linhas, tá? Então, assim, não se angustie com isso, é normal, é super normal. O importante é que você está trabalhando e chega uma hora que isso vai fazer sentido para eles e eles vão entregando para vocês, tá? Com o tempo eles vão entregando. Vão vendo que tem nota, que você tá, que é um dos critérios para fechar ali a média do trimestre, tá? Então é normal, é a fase de se acostumar, tá bom? Eles vão reclamar um pouquinho, é normal também. A gente vai indo quando vê as coisas estão acontecendo, tá bom? Então aí há mais de 3 anos trabalhando dessa forma, que o Estado já vem trabalhando com duas produções textuais já faz um tempinho. Não é fácil, mas é possível. Eu tô falando que é possível porque já aconteceu comigo e deu certo, tá bom? É, Bom trabalho para vocês. Espero que dê certo, tá? Eu tô com uma expectativa muito positiva e eu sei que vocês vão falar para mim que apesar do medo e da insegurança, no final deu tudo certo, tá? Vou finalizar o vídeo aqui. Até mais. Qualquer dúvida, dá um grito lá.